Bom, pessoal, vamos voltar então para essa segunda parte da aula. Nessa discussão que a gente vai fazer agora, a gente vai aprofundar um pouco essa noção de crescimento liderado pela demanda, né? E eu vou mostrar as bases para que a gente possa entender isso, para que depois, nas próximas três aulas, a gente consiga discutir como que isso se relaciona com aqueles outros modelos que a gente trabalhou, como que você tem diferentes caminhos tomados, né, por essas literaturas e como e até que ponto é relevante estudar questões como distribuição de renda, como estrutura produtiva. Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Opa, vamos tentar compartilhar a tela aqui. Bom, a gente viu na aula passada, né? A gente falou do modelo Harold-Domar, que na verdade ele só levanta indagações acerca do processo de desenvolvimento. Então, o que a gente viu é que basicamente você tem taxas de crescimento e diferentes perspectivas em relação a elas, que podem levar ou não, dependendo da perspectiva de análise, né? Pode levar uma a se ajustar à outra, então a taxa natural se ajustar, desculpa, a taxa de crescimento garantido se ajustar à taxa natural, de que forma isso pode acontecer. Uma das bases do crescimento, dos modelos de crescimento que a gente já abordou, né, do crescimento neoclássico do solo, um crescimento endógeno, é que os fatores de produção eram dados. Então você tinha um volume de capital e você tinha um volume de trabalho disponível. No caso do trabalho, ele era dado completamente exógeno, né? Então você tinha o trabalho completamente exógeno na função de produção. Então o crescimento da mão de obra era dado pelo crescimento da população. E no caso do capital, no caso do investimento, né, ele era dado pela poupança. Então você tinha investimento porque você tinha poupado. Você realiza a poupança, no momento que você realiza a poupança, ela gera investimento e aí os dois se igualam no longo prazo. Na verdade, eles se igualam, a gente vai ver, não só no longo prazo, mas a perspectiva keynesiana mostra que eles se igualam no curto prazo também. Bom, na abordagem keynesiana ou pós-keynesiana, né, que seria o mais efetivo como que essa discussão é feita, esses fatores de produção, eles não são dados exogenamente, a economia é capaz de produzi-los ou induzi-los por meio do crescimento. Qual que é a lógica? Você vai ter uma demanda crescente, essa demanda vai fazer com que você tenha atração de mão de obra, vai ter alguns fatores que vão fazer com que a mão de obra evolua e o capital também. Então, essa base do modelo de Solon, de que o capital e o trabalho eram dados, o capital pela poupança prévia e o trabalho pelo crescimento endógeno, passa a ser contestada. Essencialmente, como eu já estava falando, né, com relação ao crescimento populacional, a gente poderia dizer que ele é extremamente importante para gerar crescimento, para explicar o crescimento de longo prazo de uma economia. Só que ele não é o único fator que explica o crescimento da mão de obra. Você tem outros fatores, para além do crescimento populacional, que podem explicar o número de pessoas trabalhando numa economia ou não. Aí o trabalho do Lewis, de 1950, um dos pioneiros do desenvolvimento, né, ele chama atenção para o fato de que, na maior parte das economias, especialmente nas economias em desenvolvimento, você tem subutilização da mão de obra em setores como agricultura e serviços tradicionais. Então, na verdade, não é que você não tem mão de obra, você tem baixo desemprego, possivelmente, ou um desemprego não tão alto, mas você vai ter um monte de gente ali no exército de reserva de trabalho, procurando, não necessariamente procurando trabalho, né, mas disponível para ganhar mais num setor mais desenvolvido. Então, a agricultura serve como basicamente um grande colchão para você guardar os trabalhadores de baixa, um colchão com baixa produtividade, que você guarda os trabalhadores e na medida que a economia vai crescendo, você vai absorvendo esses trabalhadores que estão vivendo na base da subsistência, trabalhadores que estão vivendo numa base basicamente de baixíssima produtividade. O Lewis chama atenção especial para os caras que ficam no porto, né? Fugiu o nome deles, depois eu vou lembrar.
esses caras que ficam nos portos lá trabalhando, eles ficam lá disponíveis, e ele falava de economias desenvolvidas, né? Lógico, 1950, economias desenvolvidas não eram tão desenvolvidas quanto hoje. Mas esses caras ficavam lá disponíveis, e na medida em que tinha emprego, eles iam lá e participavam. Na medida, eles não eram desempregados propriamente dito, mas na medida em que tinha trabalho para eles executarem, eles iam lá e executavam. Então você tinha um exército gigante de trabalhadores que estavam ali disponíveis. Numa economia subdesenvolvida como a nossa, a gente pode falar de vários tipos de trabalho assim, né? A gente pode falar de trabalhos para baixa renda. Você tem ali flanelinha, por exemplo. Flanelinha, ele fica lá. Ele está ganhando o trocado dele, mas se tiver um emprego melhor, ele vai sair desse trabalho e vai para esse emprego melhor. Ou para o emprego mais qualificado, né, a gente tem, por exemplo, o motorista de Uber. O motorista de Uber cara formado, muitos engenheiros, né? Você foi no Rio de Janeiro, é bem assim, né? Tem muita gente que fez engenharia, tá lá trabalhando de Uber, mas por quê? Porque não tem emprego. Ele está desempregado? Não está desempregado. Ele está produzindo? Está produzindo. Mas ele está produzindo abaixo da qualificação dele, do que poderia ser com a qualificação dele. Então, o crescimento econômico vai absorver essas pessoas, vai absorver essa mão de obra. Então, você tem aí o que o Lewis chamou de um excesso, de uma subutilização da mão de obra, que ela pode servir para que você tenha aí um crescimento populacional, um crescimento da mão de obra, sem necessariamente ter um crescimento populacional. Você vai ter uma utilização melhor dessa mão de obra em setores mais produtivos, uma melhor alocação dessa mão de obra, e isso vai fazer com que o crescimento não seja restrito pelo número de trabalhadores. Por outro lado, você tem a questão da imigração, né? Se for pensar em países mais desenvolvidos, tem muita imigração, e essa imigração ela está geralmente associada ao crescimento econômico. Nem sempre, muitas vezes ela é social, né? Mas em grande medida, quando você começa a crescer, sua economia está crescendo muito rápido, as pessoas tendem a querer ir para essa economia. Se ela está crescendo mais rápido do que a outra, as pessoas tendem a querer ir para essa economia. Então você tem aumento de mão de obra, não porque você teve crescimento populacional. Quer dizer, você teve crescimento populacional, mas não porque esse crescimento ele foi exógeno. Você vai ter aumento da mão de obra porque você tem um crescimento populacional que é endógeno. Então, o trabalho que era dado no modelo de Solon, ele deixa de ser dado. Ele passa a ser endógeno à economia. Ele passa a ser um fator de produção que você pode colocar ele na economia conforme a economia precisa ou não desse trabalhador. Bom, o trabalho é um tanto quanto óbvio, né? Você tem diversos fatores, é uma simplificação meio grotesca. A discussão principal está aqui, está no capital. Como que é possível você ter mais capital, ou mais investimento, né? Mais acumulação de capital, sem ter poupança prévia? Mas como é que eu vou investir sem ter poupança? Esse que é o ponto central da discussão. Bom, essencialmente, você tem nas economias desenvolvidas, com algum grau de desenvolvimento, você tem um sistema financeiro, você tem os bancos, essencialmente, e os bancos produzem moeda. Se você for lá no banco, bater na porta do banco com um bom projeto de investimento, que ele vai falar, nossa, que ideia boa, dificilmente ele vai te negar crédito. Por quê? Porque ele tem crédito disponível. Ele precisou de fazer poupança prévia? Não, ele tem o crédito ali, ele cria moeda. Ele precisou, de alguma forma, ele tem um multiplicador bancário, que ele vai aumentar ou diminuir conforme interesse social e tudo mais. Mas ele cria moeda. O crédito é uma criação de moeda. Ele precisa ter funding, ele precisa ter condições, né? Ele tem que ter os canais do crédito serem desobstruídos. Então ele tem que ter capacidade de gerar essa moeda. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas assim, isso aí já discutiu bastante em macro 1 e 2, então eu não preciso nem entrar muito nesse detalhe. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, tudo bem, você vai usando esse investimento que está disponível, vai usando, até que ponto ele limitaria o crescimento? Porque você vai usando esse fund, vai usando, até que chega uma hora que você bate no limite superior lá do multiplicador bancário. Se você bate no limite superior do multiplicador bancário, possivelmente você não vai ter mais funding. Você vai acabar com o seu funding, né? Com a sua possibilidade de financiamento. Você não precisou de poupança prévia, mas tem um limite. Bom, o ponto é o seguinte, o investimento, na medida em que ele é realizado, ele gera a própria poupança que financiou ele.
E esse é o argumento por trás dessa dimensão keynesiana, né, que a gente vai trabalhar a partir de agora, que é o seguinte, é o investimento que gera poupança e não a poupança que gera o investimento. Não é você ter poupança que vai fazer com que você invista. É você ter investido que vai fazer com que você tenha poupança sendo gerada. E a lógica é um pouco estranha para quem não fez ainda macro 1. Mas para quem já fez macro 1, vai ser só uma lembrança aqui, né? Imagina que você tem um investimento aumentando em R$100. Se você investiu mais R$100, sei lá, comprei uma máquina, eu estava falando agora há pouco, né? Eu vou fazer um investimento em infraestrutura de R$100. Faço uma casa de R$100. Barata essa casa, né? Mas tudo bem, faço um investimento de R$100. Bom, ao fazer um investimento de R$100, eu vou pagar por isso. Pagando por isso, eu vou gerar renda para alguém, certo? Alguém vai receber por isso. Essa pessoa que recebeu por isso, é só para lembrar, né? Eu fiz esse investimento pegando crédito. Então esse dinheiro foi criado do nada, o banco fez surgir, porque ele achou uma ótima oportunidade, né? E aí, só que aí eu criei esse dinheiro e ele é só um dinheiro. Ele não é nada produzido, né, propriamente pela sociedade. Mas na hora que eu invisto, eu peguei esse dinheiro e produzi alguma coisa. Eu fui lá no banco, peguei o crédito, peguei esse dinheiro e produzi. Quando eu produzo, eu, obviamente, vou gerar renda para alguém, para a empreiteira e para os funcionários dessa empreiteira. Uma parte vai ficar para a empreiteira, que é o lucro, né, que a gente estava falando, e uma parte vai ficar para os salários dos trabalhadores da empreiteira, da área de construção civil, vai ficar para o pedreiro, para o técnico é, de hidráulico, para o técnico eletricista, cada um vai ficar com um pouquinho. Bom, no final, eu vou gastar 100, eu vou gerar 100 de renda. Obviamente, vou gerar mais 100 de PIB. O próprio investimento vai aumentar o PIB em 100. Esses 100, eles vão ser uma parte gastas, né? Desculpa, uma parte gastas, né? Que seria a parte que eu não poupo, eu consumo, e a parte que eu não consumo, eu poupo. Então, ou eu vou consumir ou eu vou poupar. De R$100 que eu recebi, imagina que eu recebi R$100. Eu vou ou gastar ou guardar. Só tem duas coisas que eu posso fazer com esse dinheiro. Não tem uma terceira coisa. Ou eu gasto ou eu guardo. Se eu guardo, ele não vira PIB. Se eu gasto, ele volta para a economia na forma de PIB. E isso vai ser extremamente importante. Esse Szinho aqui é a taxa de poupança. É o mesmo S que a gente viu na aula passada. Então, vamos supor que eu tenho uma taxa de poupança aqui que seja de 20%. Uma taxa de poupança de 20% vai fazer o quê? Que o consumo aumente em 80 e a poupança seja 20. Aumentei o PIB em 100, eu vou gerar 80 de consumo e 20 de poupança. Bom, se eu consumir 80, olha aí o segredo do negócio. Se eu consumir 80, eu vou gerar mais 80 de renda. Por que eu vou gerar mais 80 de renda? Bom, o consumo, independente de qual forma dele, ele vai ser um PIB a mais aí para a economia, né? Se eu gerar esse PIB a mais para a economia, esses 80 de PIB a mais para a economia, mesmo que eu guarde 20 aqui, eu guardei debaixo do colchão. Na verdade, melhor guardar no banco, né? Mas eu guardei esses 20 e eu gerei 80 de consumo. Gerando 80 de consumo, eu gero 80 de renda. Só que gerando 80 de renda, eu gero 80 vezes S de poupança e 80 vezes 1 menos S de consumo. Por quê? Porque minha propensão a consumir é 0,2, desculpa, 0,8. E a minha propensão a poupar é 0,2. Então, dos 80 que eu recebo, eu guardo, né? Eu poupo 16 e consumo 64. 16 vai ser o aumento da poupança, 64 vai ser o aumento do consumo. Se eu aumentei o consumo em 64, e assim sucessivamente, eu vou indo, né? Aumentei o consumo em 64, gerei 12,8 de poupança e gerei 51,2 de consumo. E eu vou efetuando essa venda indefinidamente, para sempre. Eu vou gerando poupança e gerando consumo para sempre até a hora que vai diminuindo, uma progressão geométrica, né? Vamos lá, começou com 20 de poupança, depois virou 16, agora 12,8. Tá? É uma progressão geométrica com uma razão menor que 1. Se é uma progressão geométrica com a razão menor que 1, uma hora acaba. No infinito, né? Tendendo a infinito.
Isso aí acaba. O que acontece, então? O que a gente tem? Que, basicamente, se a gente investir 100, e é isso que a gente fez aqui, né? Se eu investir 100, eu vou gerar 20 de poupança no primeiro momento. Depois eu vou gerar 16 de poupança, 12,8 de poupança. E assim vai sucessivamente diminuindo, até que, na soma de tudo isso, eu tenho exatamente 100. Então, 20 mais 16, mais 12,8, mais... vai dar 100. Como que eu sei que isso vai dar 100? Porque é só fazer a continha de soma de uma PG, né? Então, é o primeiro termo mais o primeiro termo vezes a razão, mais o primeiro termo vezes a razão ao quadrado, mais o primeiro termo vezes a razão ao cubo. Então, vai se acumulando, né? Então, aqui seria 20, aqui seria 16, né? Aqui seria 16 vezes 0,8, que dá 12,8, e assim sucessivamente. Como é que eu faço a conta de soma dos termos de uma PG? Vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. A razão é 1 menos S, ou seja, o termo dividido por S. Se vocês estiverem com dúvida aqui, faz a continha, para o vídeo agora, porque isso aqui é extremamente importante para chegar no resultado final. Bom, o que aconteceu nessa economia? Voltando ali para o nosso ponto. O que aconteceu foi que o investimento que eu fiz de 100 gerou 100 de poupança. Então, eu investi 100 no começo, eu gerei 100 de poupança. O investimento gerou a própria poupança que o financiou. Não necessariamente que o financiou, né? Mas que foi suficiente para financiar esse próprio investimento. Então, eu peguei 100 de investimento no banco, de crédito no banco. Se essas pessoas guardaram no mesmo banco, né, vamos dizer assim, elas não guardaram debaixo do colchão, que é esse tirar a liquidez da economia. Se elas guardaram no mesmo banco, voltou sempre para o banco. Tudo bem. Ah, eu posso pegar de um banco, as pessoas guardam no outro. Só que aí a outra pessoa pega do outro e guarda num. E assim você vai ter o mesmo montante de investimento que foi dado, o crédito ao investimento que foi dado, gerou poupança. Qual que é o segredo disso? Isso aqui funciona para 0,2, funciona para 0,1, só que 0,1 vai demorar mais, e funciona para 0,5. Se fosse 0,5, ia ser 20 vezes 10, desculpa, 20 mais 10, mais 5, mais 2,5, mais 20 mais 10 vai dar... Desculpa, 20 não, vai ser 50, né? O primeiro termo ia ser 50. Então seria 50 mais 25, mais 12,5, e assim sucessivamente. O que daria, no final, os mesmos 100. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que o estoque de capital e também, como a gente viu, o estoque de trabalhadores, eles não explicam o crescimento, eles são explicados pelo crescimento. O investimento é explicado pelo próprio crescimento. Ele não é explicado pela poupança. Se você tem mais oportunidades de investimento, então você olha aqui e fala assim, nossa, por que eu invisto esse 100 inicial? Porque eu tenho uma economia crescendo, eu tenho uma economia próspera, eu tenho possibilidades de investir, eu tenho demanda para investir. Por que um cara vai investir numa fábrica? Porque ele tem gente querendo comprar aquele produto daquela fábrica, senão o cara também é meio doidão, né? Mas se pensar, por exemplo, no que está acontecendo hoje em dia com grande parte dos problemas gerados pelo isolamento social, é exatamente o fato de que as pessoas não têm perspectiva com relação à venda e, portanto, elas não vão investir. Então, o crescimento econômico vai gerar uma redução, a falta de crescimento econômico, né, vai gerar uma redução do investimento. Só que o investimento ele não precisa de poupança prévia, ele gera a própria poupança. E o próprio número de trabalhadores também não precisa de um estoque prévio, ele gera os números de trabalhadores. Lógico, é só uma questão de tempo aí. Questão de, olha, qual é a efetividade disso de realmente absorver mão de obra? Qual é a efetividade dos bancos terem essa geração de esses R$ 100, aqueles que eles geram? Quanto tempo demora para essa poupança ser gerada de volta, né, para os bancos? Então é só uma questão de tempo, mas não é nenhum problema aí dinâmico no sentido de que você vai ter, se você precisa de poupar para investir, você precisa de ter trabalhadores para produzir. Não, o fato de você aumentar a produção vai atrair trabalhadores. O fato de você investir vai gerar a poupança necessária para pagar esse investimento que você realizou. Então, qual que é a ideia
fechando aqui, né? Qual que é a ideia desses modelos orientados pela demanda? Que mesmo no longo prazo, e aí diferentemente do que fala o modelo do solo, no modelo de crescimento endógeno, mesmo no longo prazo, é a demanda que puxa a oferta. Os fatores de produção são reprodutíveis. E um outro ponto também que eu vou chamar atenção aqui nessa discussão sobre demanda, que é um ponto à parte e que é muitas vezes colocado em segundo plano, que a gente vai colocar como um ponto central do desenvolvimento, né, do crescimento dos países, é a questão setorial. Se você tem, a gente sempre assumia lá um setor, né, um produto, o PIB. O PIB ele tinha retornos crescentes ou retornos decrescentes? O PIB ele tinha sei lá, existia investimento em inovação ou não existia investimento em inovação? O capital humano era mais produtivo ou menos produtivo para produzir um PIB só? Se você tem diferenças fundamentais entre os setores da atividade econômica, e isso é algo que tem ganhado muito destaque agora, mesmo nos modelos orientados para a oferta, né? Se você tem diferenças fundamentais entre essas atividades econômicas, você tem questões que devem ser levantadas e analisadas a partir dessa perspectiva. O Caldor, ele apresenta 3 constatações, ele chama de fatos estilizados, né, com relação a esse elemento. O primeiro, quanto maior o crescimento da produção manufatureira, maior a taxa de crescimento do PIB. Ele fala, tem alguma relação aí entre manufatura e PIB. E aí ele exclui, ele fala, na verdade, ele fala quanto maior o crescimento, depois ele corrige, né? E fala quanto maior o crescimento da produção manufatureira, maior o crescimento do PIB dos outros setores, e não da própria manufatura. Então, ele exclui a manufatura dessa taxa de crescimento do PIB. Então, o crescimento da manufatura, segundo ele, seria responsável pelo crescimento do PIB dos outros setores. O segundo ponto que ele fala é, quanto maior o crescimento da produção da manufatura e aí da indústria, né? Sempre a gente fala manufatura, mas é a indústria manufatureira. Maior o crescimento da produtividade do próprio setor manufatureiro. Então ele tem aí retornos crescentes de escala, né? Então quando você aumenta o PIB do setor, da indústria, maior a produtividade do próprio setor, do próprio setor industrial. E o outro ponto é, quanto maior o crescimento da produtividade manufatureira, da produção manufatureira, desculpa, quanto maior for o crescimento dessa indústria, maior o crescimento da produtividade dos outros setores. Então, são esses 3 pontos. E, essencialmente, os pontos 1 e 3, eles se explicam pelo fato da produtividade de manufatura ser maior do que a dos outros setores. Então, quando você tem um aumento da produção manufatureira, o que vai acontecer? A manufatura vai absorver mão de obra dos outros setores, e aí, olhando para aquela perspectiva do Lewis, por exemplo, você vai ter menos gente ociosa ou subutilizada na agricultura, menos gente subutilizada nos setores de serviços. Então, estivador, o nome do cara que fica no porto, eu lembrei agora, que o Lewis fala. Então, menos gente você vai ter ociosa ou subutilizada no trabalho de estivador, lá aqueles caras que carregam as coisas no porto. Quanto maior for o crescimento da manufatura, mais gente vai ter na manufatura, menos gente vai ter sobrando lá subutilizada. Quer dizer o quê? Que você vai produzir a mesma quantidade no porto, na agricultura, com menos gente. Então você vai ter maior produtividade nesses outros setores. Então, essencialmente, o fato da manufatura ter uma produtividade maior faz com que, se ela está crescendo, e crescendo mais rápido que os outros, ela vai puxar o crescimento dos outros. O outro ponto que eu acho que é o mais interessante aqui é o ponto que, quanto maior o crescimento da produção manufatureira, maior o crescimento da produtividade do próprio setor manufatureiro. Então, quanto maior o crescimento da produção da indústria, maior o crescimento da produtividade industrial. E aí está totalmente relacionado com aquele modelo AK que a gente viu, né? Você tem retornos dinâmicos de escala, estáticos e dinâmicos, né, de escala. Então, o que acontece? Se você aumenta a produção, você aprende a fazer aquelas coisas, o learning by doing, né? Você aprende a fazer aquilo, você desenvolve tecnologias, você cria condições para produzir aquilo de forma melhor, e isso faz com que você seja mais produtivo. Isso acontece na indústria, o Calder argumenta, mas não acontece, por exemplo, na agricultura ou na mineração. E por que não ocorre na agricultura e na mineração? Porque na agricultura e na mineração, essencialmente, a produção, a produtividade, né, ela é restrita pela oferta de recursos naturais.
Então, na agricultura, você pode até melhorar a tecnologia. Isso pode fazer com que você melhore os recursos naturais. Mas não vai ser porque você vai produzir mais na agricultura que você vai melhorar a tecnologia agrícola. Talvez, se você produzir mais na indústria, produzir máquinas mais eficientes, produzir tratores, produzir drones, aí você vai conseguir melhorar a agricultura. A mineração é a mesma coisa, você vai produzir máquinas que conseguem cavar mais fundo, máquinas que conseguem pegar mais pedra, porque basicamente mineração é pedra, né? É tirar pedra da terra, pegar mais pedra numa velocidade mais rápida. Mas não é porque você está desenvolvendo, não é o desenvolvimento do próprio setor de mineração. É o desenvolvimento da indústria, a tecnologia desenvolvida na indústria que faz com que a mineração e a agricultura desenvolvam. No caso da indústria, é o contrário. É a própria indústria que faz com que ela mesma se desenvolva. E é esse que é o ponto 2 dele, esse que é o ponto dos retornos dinâmicos de escala. Então, o que a gente viu nessa aula? Basicamente, a gente viu que, para os neoclássicos, o trabalho e o capital são dados. O caso do trabalho ele é completamente exógeno. No capital, no caso do capital, né, a acumulação de capital, ele é dado pela poupança. A gente viu que o trabalho pode ser endógeno, por conta da migração, né? Você tem, quanto maior o crescimento, maior vai ser a tendência a receber pessoas, e por conta da realocação de gente subutilizada. Você tem muita gente subutilizada, e aí hoje em dia é muito claro isso, né? Não é só desempregado, você tem pessoas com emprego informal, pessoas trabalhando com funções que elas acham que não valeria a pena, mas se você tiver um crescimento, elas vão ter capacidade com aquela qualificação dela de produzir muito mais, então a produtividade dela vai aumentar, e isso significa que não é uma restrição, a produtividade não é dada pelo número de trabalhadores, mas você pode aumentar a produtividade realocando esses trabalhadores. E no caso do capital, a gente viu que não precisa de poupança prévia para realizar investimento. O investimento você precisa de funding. Dando funding, o investimento gera a própria poupança. Se ele gera a própria poupança, o capital ele não é dado pelo nível de poupança, ele gera a poupança. Então, o que importa para o investimento são as oportunidades de investimento. É o animal spirit, é a possibilidade de você tem uma economia crescendo, você amplia as possibilidades de investimento, porque você vai ter mais demanda, você vai olhar para essa demanda e vai falar, olha, tem lugar para eu vender meu produto. E, essencialmente, nesse finalzinho, a gente vê um outro ponto que vai ser fundamental, que é a diferença entre os setores. Os setores são essencialmente diferentes. E isso é extremamente importante para explicar, como a gente vai ver nas próximas aulas, alguns fatores ligados à questão da estrutura produtiva. Aqui, a gente pegou o Caldor, que foi um dos primeiros a falar sobre isso, né? Mas hoje em dia tem muita gente que fala sobre isso nos próprios setores de serviço. Existem setores de serviço que geram a própria tecnologia. Se a gente for pensar TI, por exemplo, tecnologia da informação, ele se desenvolve e gera a própria tecnologia para ele se desenvolver, né? Qual que é na medida que você desenvolve softwares, você desenvolve a plataforma para facilitar a produção de próprios softwares. E isso é muito importante, porque isso gera retornos de escala dinâmicos. O learning by doing, né, que a gente falou nas aulas passadas. Bom, pessoal, é isso. Então a gente conversa agora, tá bom?